mas seja bem-vindo, né? Como um bom hospitaleiro, a gente tem que dar satisfação para os visitantes, porque ainda existem algumas coisas inacabadas aí, algumas coisas, mas vamos chegar. Mais longe já teve. Nós tivemos a coragem de fé de derrubar tudo e começar do zero e fazer os alicerces. Imagine isso aqui. Tudo aí é fichinha para Jesus, amém? Então hoje, irmãos, eu quero ministrar com o tema: será que Deus está mesmo no controle? Será que Deus está no controle? É uma pergunta. A minha temática hoje é uma pergunta e nós temos ensinado muito sobre a soberania de Deus. E eu quero, dentro desse contexto, reconhecer o Espírito Santo, né? Meu amigo, ele tem sido maravilhoso, generoso demais comigo, me inspirado, tem me dado palavras maravilhosas. E eu quero reconhecer a presença dele, reconhecer que ele é o Senhor realmente, e que ele tem sido fiel comigo e tem sido a fonte de minhas mensagens, de minhas inspirações, amém? Então louvamos ao Senhor pelo Espírito Santo. Mas Deus é soberano, existe uma vontade maravilhosa. A vontade de Deus, na verdade, ela é maravilhosa. Deus sempre será bom, mas a soberania de Deus, ela está limitada ao nosso livre-arbítrio. Nós temos ensinado isso. A minha e a sua escolha, as nossas escolhas, elas têm o poder dado pela soberania de Deus de barrar a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus vai respeitar as nossas escolhas. Amém? Então, a vida é feita de escolhas, destino é criado e feito por escolhas. Então, se você vai ser bem-sucedido ou não, não vai só depender de Deus. Depende do quanto você vai ouvir Deus e seguir os seus princípios. Amém? Vocês estão comigo? Então, eu outro dia não, acho que ontem, eu pela primeira vez percebi uma música que eu cantava, não é? E eu achava bonito, cantava por mania. Quem aqui já cantou alguma música por cantar sem perceber que aquela música não é muito legal, não é? E tem uma música cristã que eu cantava de vez em quando, não cantava a música toda, mas cantava aquela parte, porque todo mundo cantava, então eu ia como, não vou dizer Maria vai com as outras, né? Mas José vai com os outros, não é? Mas tudo bem. Eu ia como Maria vai com as outras, né? Uma expressão idiomática do nosso português. E eu cantava, é mais ou menos assim a estrofe da música. Todo mundo vai conhecer. Eu sei que sempre estás comigo, amém? Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Não precisa nem perguntar de quem é a música, todo mundo vai dizer que é de Fernandinho. E eu sei que nada acontece sem a tua vontade. E não é bem assim. Existe a nossa vontade. Eu não estou dizendo que tudo que acontece de ruim, você que quis. Às vezes o diabo se levanta, você tem que barrar, porque ele é arbitrário. Mas isso é outra parte, vamos falar da nossa. Amém? Então nem sempre, às vezes nós costumamos cantar, que tudo acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Então precisamos começar a entender que a vontade de Deus só será estabelecida se eu e você aceitarmos essa vontade. E existem princípios bíblicos dados por Deus que eu e você precisamos praticar para que sejamos bem-sucedidos. E eu queria colocar a definição de princípios, se o pessoal puder colocar, puder apagar, está muito escuro, né? Eu vou ler aqui no meu. Princípio significa o início, fundamento ou essência de algum fenômeno. Amém? Princípio, eu peguei isso no dicionário. Princípio significa o início, o fundamento ou essência de algum fenômeno. Também pode ser definido como uma causa primeira. Aquilo aconteceu por quê? Amém? Como a causa primária, o momento, o local ou trecho em que algo, uma ação ou o conhecimento tem origem. Então, tudo tem a sua origem. Amém?
Eu me lembro, há um tempo atrás eu estava ensinando em Atos, não é? Tiago foi passado ao fio da espada e João estava no cárcere, Pedro estava no cárcere, está lá em Atos capítulo 5 em diante. Pedro estava no cárcere para ser preso, não é? E a Bíblia diz que havia oração incessante por Pedro, em favor de Pedro pela igreja. Vocês estão comigo? Havia oração incessante. Diga, a igreja se posicionou. O anjo do Senhor vai lá, liberta Pedro, acho que já é Atos 12, isso. Liberta Pedro da prisão. Estava com 3 sentinelas, 12 soldados, prendendo ele, amarrado com o pé nos troncos, para ser morto no outro dia seguinte. E a igreja orava. O anjo foi lá, libertou ele milagrosamente da prisão. Por que Tiago morreu ao fio da espada e Pedro não? Porque a igreja se posicionou com Pedro e não se posicionou com Tiago. Havia oração incessante, não por Tiago. Isso significa dizer que eu e você precisamos nos posicionar diante das circunstâncias e utilizar a palavra. Amém? Então, escuta isso, existem princípios bíblicos que podem liberar ou acelerar tudo aquilo que me pertence em Cristo. Tudo aquilo que nós temos direitos como filhos de Deus. As promessas, tudo que é nosso, tanto podem ser liberadas e aceleradas, o processo, como podem ser barradas. E lamentavelmente não depende de Deus. Gênesis 8, versículo 22. Gênesis 8, versículo 22. Vocês estão bem? Quero dizer como vocês, amém? Vocês são importantes demais para mim. Eu acho que nada alega mais de um pastor do que ser um canal de Deus para abençoar vidas e ver a igreja cheia. Não só em Santa Ceia. Que bom. Amém? Porque nós somos um canal. Essa é a razão de ser igreja, de ter um pastor para guiar você de acordo com a palavra que o Espírito Santo coloca em nosso coração, para que você pegue essa palavra e pratique. Porque às vezes nós estamos indo por outro caminho, o Espírito Santo vem lá, traz uma palavra e traz você de volta. Vocês estão comigo? Amém? Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Seus ciclos naturais. Então observe que o versículo 22 fala da semeadura e colheita. E no final diz que jamais cessarão seus ciclos naturais. Então isso significa dizer que não é Deus que vai definir a sua colheita, é você. Deus orientá-lo, mas a escolha é sua. Eu costumo dizer para Cássia, conselho a gente dá para quem quer. Onde Deus não entra, o pastor não pode entrar. E você não pode entrar. Você vai perder o seu tempo. Amém? Então, o mundo espiritual irá corresponder, assim como a terra vai corresponder à sua semeadura. É uma lei. E Deus não tem nada a ver quando nós colhemos algo ruim. Ele já deu a ordem. Vai haver semeadura e vai haver colheita. A ciência chama isso de ação e reação. Jesus chamou de semeadura e colheita, chegou primeiro do que a ciência. Amém? Ação e reação. Então, o primeiro princípio bíblico que eu quero destacar é semeadura e colheita, que nós já pregamos aqui exaustivamente, repetidamente, não é? E você pode até dizer, eu já sei, mas informação pelo grego bíblico não é saber, saber é conhecer, praticar e experimentar. Você só conhece se você usar isso. Então, semeadura e colheita.
Então podemos afirmar com toda a certeza que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso do destino. Oh, aleluia. E podemos também afirmar algo que o Espírito Santo ministrou, isso tudo ele ministrou no meu coração, mas algo que foi colocado agora, quando eu estava lá no gabinete improvisado, que o meu gabinete ainda está fazendo lá em cima. Algo que precisamos entender também é que podemos quebrar, escuta isso, hoje eu não vou estar com pressa, eu tenho um cronômetro ali, eu ainda tenho 31 minutos, mas eu não vou estar com pressa, porque essa palavra você precisa praticar. Podemos quebrar qualquer rótulo de derrota ou doença que herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Por quê? Primeiro, estamos em Cristo e segundo, podemos fazer diferente. Não importa a doença, ou que sua mãe fez, ou papai fez, ou como eles são, ou deixou de ser. O que importa é que você está em Cristo, uma nova filiação. Você é abençoado, é filho de Deus. E também você pode recriar coisas. Você pode refazer. Inclusive, alguns anos atrás eu vi na capa da revista Veja. Amém? Muitos anos atrás, o nosso DNA não é definitivo. Que a ciência antes dizia que era definitivo. Até isso você pode mudar. Haja vista, Hebreus 4:12. Está dizendo o quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Vai no corpo humano, vai na medula, onde começa a vida física do homem. Ela penetra. Então nós podemos quebrar. Você não pode aceitar nenhum rótulo de que você é pobre, de que a sua família é pobre, de que você é incapaz. Você pode mudar a sua história em Cristo. Em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então podemos. Olha aqui Gálatas 6, versículo 7, 8, 9 e 10. Então nada acontece por acaso, nem o nosso destino é por acaso. Eu estou criando o meu destino. Primeiro eu deixei na mão de Deus. Segundo eu estou obedecendo a Ele. Amém. Deus interviu. Eu acredito, é como se... Quantos aqui já leram a história da conversão de Saulo na estrada de Damasco? Jesus entrou no destino dele. Ele entrou no céu. Deus usou alguém para ir lá e dizer: eu quero mudar você. E pregou de Jesus para você. Não importa como foi a forma, o que importa é que ele entrou. Amém. E vai mudar as suas gerações. Amém. Aleluia. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Deus não se permite. Isso não pode ser uma ameaça. Isso deve ser uma segurança para você. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar por tudo. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Quando é que temos oportunidade? Quando é de dia. A Bíblia diz que nós estamos de dia. Quando é de dia? Quando a igreja está aqui e Jesus ainda não voltou. Quando Jesus voltar, vai escurecer. A noite vai chegar. Então, quando é de dia e quando Jesus está aqui, você está aqui com Jesus.
Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Você e eu estamos na melhor estação. Viver com Cristo é estar no melhor momento de sua vida, não importa o seu histórico familiar. Amém? Aleluia. Vamos ler muitas coisas hoje. Deuteronômio 30, versículo 15. Diz: eis que hoje coloco diante de ti, na King James diz, a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Amém? Então o princípio da semeadura e da colheita é uma lei espiritual. E dele se predomina todos os outros princípios. Eu acredito que eu posso chamar de sub-leis. Como, por exemplo, generosidade, honra, fazer o bem, o princípio da confissão, da submissão. Você pode semear pensamentos, palavras, obediência, do pensamento certo. São princípios que geram, diga comigo, são princípios que geram longevidade e riquezas. Diga, longevidade e riquezas. Agora observe que nós falamos longevidade e nós não falamos vida e prosperidade. Por quê? Vida e prosperidade só vem de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Os princípios de Deus vai funcionar para todo mundo. É possível termos longevidade, 30 carros, e não ser salvo, e não ter vida nem prosperidade. Os princípios podem até gerar longevidade de dias, podem até gerar riquezas, mas prosperidade e vida abundante só quem dá é Deus. De poder descansar no seu travesseiro sem dever nada a ninguém. Vocês estão comigo? Sem ser nenhum enriquecimento ilícito, isso não é prosperidade. Viver sem doença é ilusão, como diz minha esposa. Em meio online agora, me ajudando. Ser bem online agora, pode ser ilusão, amém? Então, esses princípios podem trazer para mim e para você longevidade e riqueza, mas prosperidade e vida não. Por quê? Mateus 5, eu vou ler 44, 45 rapidamente, para nós ganharmos tempo, não vou lhe esperar. Mateus 5, 44, pode até apagar um pouco essa luz daqui, só essa. Para quando for botar a Bíblia não ficar tão, não é? Que ninguém olhe para mim cochilando, amém? Se der vontade de cochilar, vai lá, fica lá em pé, lá atrás. Mateus 5, 44, 45, diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então a chuva vai cair para os bons e maus, justos e injustos. Os princípios de generosidade, semeadura, colheita, vai funcionar para todos. Mas nem sempre aquele que está enriquecendo financeiramente é próspero. Nem sempre aquele que está vivendo muito na terra tem a vida eterna, por exemplo, a vida abundante. Amém? Somos salvos, devemos atentar para os princípios, mas também precisamos entender que nem sempre aquele que está comprando um carro e uma casa, doando um carro zero, é um sinal de aprovação de Deus, nenhuma licença para fofocar e mentir. Eu estou prosperando, estou obedecendo, dizimando, estou ofertando, eu oferto, eu faço, começa a prosperar. Bem como Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que você está plantando e colhendo. Isso não é uma aprovação. Pode aparentar uma aprovação de piedade, mas não é. Nem sempre está com um terno bonito, um carro do ano, significa dizer que você está sendo aprovado por Deus. Isso não lhe dá uma licença para viver de qualquer jeito, desrespeitando, desonrando as pessoas. Os princípios de Deus vão funcionar para todo mundo. Inclusive existem empresas seculares que até dizimam. E prosperam e avançam.
Mas adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Aleluia. Então, tanto quanto é possível eu ser um fazendeiro e ter uma horta de erva daninha, de abrolhos, de espinho, e tanto quanto é possível eu ser um fazendeiro e ao mesmo tempo que eu tenho essa horta de espinhos e de abrolhos e de veneno, eu posso ter uma horta de tomate, de coisas boas. Ambas vão crescer e eu vou colher ambas. Amém? Então existem exemplos, eu quero dar agora exemplos de princípios bíblicos que nós temos ministrado aqui, permeados ou que são sub-leis da lei da semeadura e colheita. Amém? Eu vou ler, vou citar rapidamente. Eu sei que você quer jantar, eu também quero jantar. Hoje eu não estou com fome, porque hoje foi substância no almoço. Foi pirão e mocotó. Então, Aline, eu estou aqui, ó, na força do pirão, do mocotó e na unção de Deus. Aí hoje eu estou com mais substância. Amém. Aleluia. Então, primeiro princípio que nós precisamos cumprir, sendo salvos ou não, precisamos cumprir os princípios para acelerar o processo. Nós já estamos na vantagem que somos abençoados, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, mas se você faz o contrário, você vai colher o contrário. Da mesma forma que é possível alguém enriquecer, usar os princípios de Deus e não ser salvo, é possível alguém ser salvo e viver à margem dos princípios de Deus e não usufruir de nenhuma das promessas de Deus, ir para o céu e não usufruir de nenhuma das promessas de Deus. Eu acredito que Deus quer nos ensinar a termos uma passagem confortável. E você precisa correr para cumprir cada um desses princípios. Eu não vou citar todos. Eu poderia falar do amor e muitas outras coisas, mas eu acredito que está aqui implícito no amor, tudo isso aqui. Então, o primeiro princípio é o princípio de pensar certo. Amém? Selecione os seus pensamentos. Se você, diga, se eu selecionar o meu pensamento, eu vou selecionar automaticamente, diga automaticamente, os meus sentimentos. Amém? Olha, eu vou ler na King James, vou ler em duas versões. Na King James diz, Isaías 26, versículo 3, você anota. Depois vai no YouTube, compartilha, ouça de novo, que é maravilhoso. Eu acho incrível quando eu ouço algo, aí vou ouvir de novo. Não tinha percebido, como parece que é algo diferente. Não, a pessoa tinha falado, a gente que não pegou. Então ouvir de novo é bom, traz segurança. Isaías 26, 3 diz, ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porque deposita em ti toda a sua confiança. Essa palavra para propósito é Yetzer, é Y-E, temudo, S-E-R. Y-E, temudo, S-E-R. Yetzer significa imaginação ou mente. Em uma versão diz aqui, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então eu e você precisamos cumprir esse princípio de deixar peneirar os nossos pensamentos. Eu não posso aceitar pensamentos de derrota. Eu não posso me ver com uma doença no hospital. Eu não posso me ver morto. Eu tenho vida abundante. Eu tenho saúde. Então eu não posso me ver com medo. Eu rejeito qualquer pensamento que vai trazer segurança, insegurança. Vocês estão comigo? Isso é bíblico. Olha Filipenses 4, 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que tem boa fama, que tem virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, o princípio do pensamento certo. Se eu seleciono bem os meus pensamentos, eu vou selecionar o que eu falo.
Eu vou selecionar os meus sentimentos. Eu vou falar correto. Falar correto é linguagem da fé. Antes de qualquer pessoa, é bíblico. É um princípio cristão. Vocês estão comigo? Aleluia. Então, o segundo princípio é o da generosidade. Princípios, eu acredito que, se eu pudesse definir com a minha mente, o que é um princípio para você? Para mim, princípio é um estilo de vida. Então, ser generoso, pensar correto, falar correto, é um princípio de vida. É um estilo de vida. 2 Coríntios 9, 6, vocês estão recebendo de Deus? 2 Coríntios 9, 6, se eu fosse você, eu fazia como o povo judeu. Meditava de dia e de noite na palavra. É pensar, falar, consequentemente agir à altura da palavra. Aquilo que você constantemente coloca na sua mente e fala, é aquilo que você vai fazer. Vai gerar em você um padrão de comportamento. Como imagine sua alma, assim é. Então você precisa para ontem perceber. Eu não percebia que eu cantava aquilo. Nada acontece sem a sua vontade. Eu estava me iludindo, porque eu estava deixando tudo ao encargo de Deus, mas sem pensar certo, sem falar certo. Não adianta, é engodo. Então precisamos perceber o que pensamos e o que falamos. Quer ver uma coisa? Observe como você tem reagido diante das circunstâncias e você vai perceber que você está pensando errado e falando errado. Amém? Aleluia. É um princípio da generosidade. Segundo, eu trouxe uma referência só. Tem várias. 2 Coríntios 9,6 diz, 2 Coríntios 9,6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância ceifará. Obrigado pelos amém. Quando falou em dinheiro, o pessoal se calou mais. O princípio de falar certo, o princípio da confissão. Existem vários versículos na Bíblia que falam de confissão, de manter firme a confissão da fé, a confissão da esperança. Né? Mateus 12, 37, o próprio Jesus disse, isso mexe comigo. Quando Deus dá algo para Paulo, para alguém, pelo Espírito entrega, mas quando Jesus fala, nossa, mexe comigo. E ele mesmo disse, Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Claro, dentro de um contexto, mas é um princípio que funciona para qualquer contexto. Amém? Provérbios 18, versículo 20 e 21. Eu tenho usado todos os dias esse versículo, o 21. Olha o que diz: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. E os que a usam habilmente serão recompensados. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Eu gosto dessa versão. Então eu tenho me policiado para falar correto acerca da minha vida. Não deixe o seu filho falar besteira. Corrija ele e diga: não, você é uma bênção, você é herança do Senhor. E não fale besteira do seu filho. Eu vou abençoar mais. Josué 1:8. Diga: eu vou abençoar mais. Balance o braço do seu irmão, diga: abençoe mais. Tiago, que é o irmão carnal de Cássia, que Tiago é duro, ele escreveu lá: meu irmão, meus amados, não convém que seja assim. Da mesma boca, a mesma língua sair bênção e maldição. Aí ele diz: é como o leme, que tem alguém que dirige, coloque uma direção nos seus lábios. Vocês estão comigo? Olha Josué 1:8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre.
Meu Deus, Josué 1:8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. A lei do espaço, ela diz que os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, não é? A lei eu esqueci o nome dessa lei, espaço, sei lá o que for. Gente, não pode. Então, se sempre vai estar nos meus lábios a palavra, então não vai ter lugar para outra coisa. Agora, imagine os desafios de Josué. Ele tinha uma referência. Foi difícil para ele. Moisés era a grande referência dele. Ele ficava na tenda, ele admirava Moisés. Moisés lá, ele ficava na tenda. Todo mundo deixava Moisés, ele ficava no monte. Lá, Moisés subia, ele ficava lá embaixo esperando. Moisés estava na tenda, ele ficava na porta. Quando Moisés ia, ele ia, e Moisés morre. Nossa, se põe no lugar dele, Deus diz, ei, ele morreu, mas a minha palavra está em pé e viva. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Sabe que o Deus de Paulo é o seu Deus? O Deus de Pedro é o seu Deus? Como ele foi com qualquer homem e mulher de Deus, ele é com você, é o mesmo Deus. Aleluia, eu estava falando hoje, eu sempre brinco com quem é mais alto do que eu chamo de baixinho. Aí eu estava com o filho de Evânio, o mais novo, o cara estava ficando gigante, Diácono Evânio e Simone, está ficando gigante. Aí eu sempre falo com ele, diga baixinho, mais alto que eu. Aí eu disse depois para os irmãos, às vezes eu fico brincando assim, mas sabia que é possível ele ser alto e se sentir mais baixo do que eu, ter uma autoestima baixa, se sentir inferior? Pode ser que isso aconteça. E Deus quer hoje levantar você e dizer, ei, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Às vezes nós somos altos por fora, mas por dentro nos sentimos diminuídos. Você tem um pai que é bem maior. Diga, o meu pai é grandão. Diga, ele está em mim. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado, olha aí, de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Deus orienta, mas a escolha é sua. E eu vou dizer, os desafios de Josué era grande: vencer batalhas, derrubar uma possível cidade que era um forte, era um batalhão que estava lá, Josué, para guardar toda a terra prometida, Jericó. E ele teve, nunca vi ninguém ganhar, derrubar mulheres falando a palavra. É possível. O princípio da obediência é um princípio muito bom. Está no versículo 7 de Josué 1. Então somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Amém? Obedeça o que você tem ouvido, obedeça os princípios de Deus. Vale a pena. Salmo 1, versículo do 1 ao 4, ao 6, eu acho. Vou ver aqui. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Pois conhecer o Senhor, versículo 6, é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios conduz à destruição. Lei da obediência. Princípio de fazer o bem. Quem não faz o bem, irmão, você tem que ser aquela pessoa
que está ligada com o Espírito Santo para ajudar, para servir, para fazer o bem. Princípio de fazer o bem. Mateus 7,12, anota aí. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas os façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Aquilo que eu estou sentindo falta é aquilo que eu não estou dando. Aleluia. Ah, ninguém me dá atenção. O pastor não me dá atenção. Você está dando atenção? Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas também. Você pode ter certeza que se você mandar uma mensagem para mim, olha quantas pessoas eu tenho para mandar mensagem. Eu vou responder e eu vou perguntar de volta. E você, como é que está? Aí eu vou estar dando atenção. Às vezes nós estamos escondidos atrás de desculpas. Porque quando eu tiro o foco de mim, coloco em alguém um possível erro, na vida de alguém, eu estou deixando de ser confrontado dos meus erros e colocar meus erros na pessoa de alguém, na vida de alguém. Isso é covardia. Isso se chama mau caráter. Obrigado pelos amém. Oh, aleluia. Romanos 12,14 diz o seguinte, anota aí: abençoai o que vos persegue, abençoai, não amaldiçoeis. 17 e 18. A ninguém devolver mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. No que depender de você, faça o bem. Amém? Romanos 13, versículo 3 e 4. Romanos 13, versículo 3 e 4. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçados pela autoridade? Faça o bem, e ela o honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Amém? Hebreus 13,16 diz, Hebreus 13,16, de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desse sacrifício que Deus muito se alegra, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra, pois é desses sacrifícios. Se você não sabe sair da sua zona de conforto, você não sabe fazer o bem. E Deus só pode contar com quem sabe o que é sacrifício. Deus só pode contar com quem é guerreiro. Quem é preguiçoso ou preguiçosa, Deus não conta. Porque não vai cumprir a tarefa. Tiago e André estavam pescando. Jesus disse, venha. Pegou Pedro pescando, fazendo alguma coisa. Deus não chama desocupado, que desocupado é cheio de mimimi. Não dá não no tempo, não dá não no tempo. Se você não se sacrificar, você não vai fazer a obra de Deus e você não vai fazer o bem nunca. Você precisa aprender a perder para ganhar. Se você não der algo e perder, você não vai fazer o bem e não vai colher. Princípio de honra. Outro princípio aqui. Esses dias, Boni fez aniversário. Boni fez aniversário. Ele sempre cuida de mim. Pega meu blazer, pega a chave. No começo me incomodava. Eu estou programado para servir e não para ser servido. Mas Deus me ensinou. Eu era líder dos diáconos antes de vir abrir o Verbo da Vida aqui. Então Deus me ensinou que eu preciso dar oportunidades também para as pessoas serem abençoadas. É um princípio. Então eu comecei a ceder alguns caprichos, mimos que o pastor tem, por ser pastor de ser honrado. E Boni, Deus tem levantado ele e muitas pessoas. Hoje eu quero falar de Boni. Ele tem sido mais uma bênção. Pega meu tablet, leva para o carro. Às vezes eu, não meu filho, não, mas eu quero levar. Deus deixa, ele está sendo abençoado. Irmãos, esse menino
homem de Deus, fez aniversário esses dias. Sexta-feira. Aí surgiu no nosso coração, pastor Wagner, Vôner, Margarete, e alguns outros irmãos, de fazer uma festa surpresa lá na casa dele, na sexta-feira à noite. Se juntaram, fizeram algum grupo de irmãos, deram uma oferta, eu também dei, juntou, eu não sabia que tinha esse grupo de irmãos, aí eu dei a minha oferta à parte, mas dei uma oferta dele, quase R$600, blusa, festa, bolo, salgadinho, comida à vontade, muita comida, bolo maravilhoso. Cris, a esposa do pastor Wagner, fez uma torta top das galáxias. Mas o que é isso? Colheita. Ele tem plantado honra. Para que esse negócio de bajulação não existe no reino de Deus. É princípio de honra. Fazer o bem. Todo mundo que estava ali, estava Lana, Júnior, pastor Wagner, pastor Vôner, as esposas, Duval, Daiane. Quem estava mais? Eu, Cássia, Marta, Abraão, Josué e Daiane, Willy e Jojó. Todos estavam ali, irmãos, o olhar de cada um. Gratidão, gratidão. Eu disse, talvez até tinha errado nas minhas palavras, porque era muito mais. Mas eu disse, cara, eu estou aqui. E é o sentimento de todo mundo. O mesmo prazer que eu teria hoje de estar no shopping fazendo compras, ou jantando no restaurante chique, é o de estar aqui no seu aniversário. Foi a mesma satisfação. Eu acredito que eu fui errado, que foi até melhor. Não me cansei, não perdi meu tempo. Uma força. Ele mudou o destino dele. Ele poderia ser mais um na multidão e fazer um aniversário. Ah, paz, tudo bem. Ele é intenso com Deus. E quando somos intensos com Deus, Deus será intenso conosco. Deus corresponde. Aí sim eu creio que Deus se envolve. Quando colhemos o bem, Deus vai e entra para superabundar. E foi maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então o princípio da honra diz aqui Romanos 13:7. Dai a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A honra tem que ser devida. Tem que ter um peso. Tem que se separar. Você não pode, por exemplo, dar uma honra a um diácono, a mesma honra que você dá a um presidente da república. Vocês estão comigo? Existem esferas de autoridade. Amém? Não que ninguém seja melhor, mas a honra devida. Dá honra a quem tem honra. A Bíblia diz aqui, por exemplo, Efésios 6, esse versículo é fantástico. Se depender dele, eu vou ser o homem mais bem-sucedido da vida. Quando minha mãe estava aqui na terra, eu fazia de tudo por ela. Efésios 6, do 1 ao 3 diz: Filho, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bens e tenhas vida longa sobre a terra. Então, quando alguém me reconhece Cássia como pai no Senhor, irmãos, é prosperidade, é vida longa, é viver bem. Isso é prosperidade, não é só viver, é viver bem com saúde, a cura na honra. Então não fique com raiva, nem mimizento. Para que está honrando o pastor? Misericórdia, você nasceu de novo mesmo? Você é crente? Amém? Isso é um princípio, isso se chama educação cristã. Isso se chama amor. Isso se chama aliviar a carga. Isso se chama servir. E se não quer fazer, tudo bem, deixe bom de fazer. Deixe quem quer fazer, fazer. Não fale mal, não. Deixe de inveja. Amém? Estou falando pelo Espírito. Receba.
Olha, 1 Tessalonicenses 4:4. Tem honra para todo mundo. Cada um de vós sabe viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra. Eu preciso honrar minha esposa precisa me honrar. Precisamos honrar uns aos outros mais. O que é honrar? Reconhecer, sustentar, presentear, falar bem de. 1 de Pedro 3,7, exatamente, 1 de Pedro 3,7, exatamente, da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, cumprir os princípios de Deus acelera o processo, libera as promessas ou não. Honrando. Oh, aleluia. Todo mundo ficou quieto aqui. 1 Timóteo 5,17. É por isso que o diabo tem raiva de mim. Porque eu não tenho medo de perder membro de igreja, nem de dízimo, nem de oferta, porque que extensão obra é Deus, e eu vou ministrar a palavra que Ele manda eu ministrar. Eu não quero encher o seu ego humano e só você se alegrar. Eu quero corrigir você. Eu quero ser uma bênção, uma resposta de Deus para a sua vida. Que você seja um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente está com contenda, até no nosso próprio casamento. Mas já parou para pensar que você pode ser o problema? Só pensa em você, é egoísta, e o amor não se porta com egoísmo, nem é inconveniente. Oh, aleluia. Não dá para falar um negócio desse, como o Zuleika fala. O amor é assim. Eu tenho que ser duro, irmãos. Vocês estão comigo? Aleluia. Eu não estou dando bronca em ninguém. Não tome como pessoal. Eu estou recebendo essa palavra também. Amém? 1 de Timóteo 5,17. Aqui fala dos presbíteros, que eram pessoas mais velhas. Até que chegassem os pastores, o apóstolo Paulo colocou presbíteros, até que o dom pastoral fosse estabelecido. Olha que diz, os presbíteros que administram bem as igrejas são dignos de dobrados honorários. Não é de honra não, é honra dobrada. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi. Olha, se eu fosse um cara imaturo que levasse para o lado pessoal e dizia, eu não sou boi, eu sou ovelha, mas tudo bem. Não amordace a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Princípio da humildade. Humildade. Tiago 4,6, todos conhecem. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Hebreus 13:17 diz aqui, humildade, obediência, submissão, andam juntos. Amém? São coisas um pouco distintas, mas andam juntos. Olha Hebreus 13:17, eu gostei disso aqui, eu gostei. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos a autoridades que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministres com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então, quando você é submisso, soma, pega junto com o pastor, honra, você mesmo vai ser abençoado. Amém? Você vai ser abençoado. Agora, deixa eu beber água. Diáconos, fecha aí para ninguém ir embora. Essa foi a parte boa. A ruim vem agora. Segue algumas advertências de sementes que não devemos plantar. Diga, manda, pastor. Diga, eu recebo pela fé. Vamos lá? Olha o que diz. Salmos 106, versículo 16 e 17. No acabamento, eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Houve uma revolta no arraial. Pessoas se rebelaram contra Moisés e Arão.
E o motivo da fofoca foi inveja. Olha Provérbios 14:30. Provérbios 14:30 diz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Ou a inveja é a podridão dos ossos. Gálatas 5:19 ao 21. E depois vamos para o 26. Vocês me amam? Ficou sério aqui hoje. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, quanto às quais os advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. 26. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Você tem que aprender a celebrar a promoção, a alegria, o testemunho, o carro do seu irmão. Quando vê alguém do grupo prosperando, contando algo, é para dizer que parabéns, meu amado, eu te amo. Que felicidade. E fazer uma oração. Pai, obrigado pela vida dele. Porque é uma inspiração para mim. Ele não é o seu concorrente. É alguém que está lhe inspirando. Funcionou para ele, vai funcionar para você. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Agora segura aí na cadeira, por favor, que é o último versículo. Hebreus 12:15. Hebreus, segura aí. Faça assim, ó. Pergunta do seu irmão, está tudo bem? Segura na cadeira. Pastor, estou mandando indireta. Não estou mandando indireta. Eu estou ensinando a santa palavra de Deus, como deve ser ensinada. Receba a sua parte. Amém, que eu estou recebendo a minha. E vamos crescer juntos. Aleluia. Hebreus 12:15. Vigiai para que ninguém vigie. Você lembra quando eu disse para você selecionar os seus pensamentos? Selecionando os seus pensamentos, você vai selecionar o que você fala e como você faz. Se você faz, possivelmente você está pensando errado, falando errado. Mas para selecionar os pensamentos, você tem que selecionar o que você ouve. Você tem que selecionar com quem você anda. E o que estão falando. E de quem estão falando. Hebreus 12:15 diz: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa. Epa, a semente pode virar uma árvore. De mágoa venenosa brota e vos cause confusão, contaminando muitos. Raiz de amargura começa com uma semente de fofoca. Fofoca tem outra raiz, outra semente, vem acompanhada de uma semente mística, mágica. Ela não só tem uma cor, tem várias cores, a fofoca. Dentro dela vem uma pitadinha de mentira, de inveja. Está comigo? Se você não está gostando dessa mensagem, é porque você já ouviu muita fofoca e gosta de fofoca. Quando é que o médico, você chega no médico, estou com dor, aí ele vai fazer o quê? Perguntas. Onde é? Começou quando? Se ele tiver dúvida, vai fazer uma ressonância. Eu estou fazendo uma ressonância. Aí eu estou fazendo perguntas. Essa dor começou agora com essa mensagem, é porque você está errado em alguma área, examine a si mesmo. Você não gostou. Está com raiva do pastor, levou para o lado pessoal. Está errado em alguma coisa. Uma inquietação quando alguém prospera. Sintoma de invejice aguda.
Dia dos Pais. Todo pai recebe um presente na igreja. O pastor, o pai da igreja, é um princípio bíblico: honrar, trabalha, zela pela minha vida, é um homem de Deus. Vamos honrar o pastor. Aí vem aquela inquietação. Tem que procurar algum defeito do pastor, que é isso? Invejice aguda. Não gosta de ver o pastor honrado. Rapaz, eu achei incrível. Eu vou recomendar vocês assistirem o filme Quase Anjo. Você vai dar tanta... Eu rio. Cássia dormiu hoje sozinho, rindo. O filme Quase Anjo é fantástico. Tem um fundo, é uma verossimilhança. Tem um fundo de verdade. É muito engraçado. É um ator que faz comédia, eu não me lembro. É um bem gordinho, engraçado. Aí, o cara é perfeito, meu irmão. Você não vê defeito nele. Tudo que ele faz, prospera. Aí, como trabalha na funerária, sabe cuidar bem do corpo, visita as viúvas, ajeita todo mundo. Aí, falta cantor, ele toca e canta que nem um roxinol. Aí você vê todo mundo da cidade falando bem dele. O cara faz isso, ele é aquilo, ele é assim, não sei. O cara é bom, o cara é fantástico. Mas as mesmas pessoas que falavam bem, começaram a falar mal, mas eles não viram nada de errado nele. Por quê? Começaram a julgar ele por eles mesmos. Não, mas ele só anda com as senhoras, vai levar rosas, vai confortá-las, deve estar fazendo sexo com elas. Fofoca, a base da fofoca é mentira. E inveja, que eles queriam estar no lugar do cara. Tem uma senhora que é bruta, lixa zero. Se existe lixa zero, a mais grossa. A mulher lixa 1. Ele chegou lá com as flores, o marido morreu, ele fez tudo. No outro dia foi lá, trouxe essas flores para a senhora. Ela chegou, pegou a flor e bateu na cara dele. Bum! Bruta, a mais famosa da cidade de brutalidade. Você acredita que no outro dia ele foi lá, aí chegou lá, trouxe isso aqui para a senhora, sais de banho, isso aqui é para o banho, isso aqui é doce, chocolate para a senhora comer à tarde, no chá. Aí ela disse, entre. Ela não resistiu. O cara era perfeito, mas falavam dele. O filme é Quase Anjo. Assista esse filme. Aí depois eu ri mais ainda. O depoimento dele. Não, mas ele deve estar roubando essas mulheres. Não é possível. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Porque começaram a julgar o cara por eles. Então o filme é muito verdade. Quase Anjo, vocês precisam assistir. Então, olha o que diz, voltando aqui. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. É uma escolha nossa. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Ou seja, a raiz virou semente. A semente virou raiz, melhor dizendo, virou árvore. Então, aquela pitadinha de mentira, inveja e insatisfação foi plantada no coração de alguém. Começaram a conjecturar. Amém? Então, inveja é caminho de morte. Nós lemos, podridão dos ossos. E não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano. Ele pontua dando um exemplo de Isaú. Ele foi moral e profano, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quanto mais tarde quiser dar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar a decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Aí ele usa esse exemplo. Por quê? O que é profanar? É você sujar o que está limpo. É desvalorizar o que Deus valoriza. Diga para o seu vizinho, não deixe ninguém profanar seu irmão, seu pastor, sua igreja, tudo aquilo que Deus considera como santo. Quer acabar com fofoca? Quem quer acabar com fofoca? Quando alguém chegar para contar uma mentira para você, seja de quem for,
de um amigo de trabalho, de um colega, de um chefe seu, do seu pastor, de um diácono, de alguém da igreja, você vai dizer para essa pessoa, olha, fulano fez isso aí. Eu acho que... Quem lhe disse? Eu fiquei sabendo. Se daqui a 2 dias você não contar para fulano, eu vou lá contar e dizer que você me disse isso. E, independente de você contar, não, eu vou lá para saber se você contou, eu vou contar o que você me disse. Ai, fulano, estão dizendo isso, isso e isso. Quem é? Fulano, chame. 2 dias você dá de bondade. Para não ficar tão feio para ele. Acaba com fofoca. Eu trabalhei no CIOSP, Coronel Sobrinho. Aprendi muito demais. Nunca vi um homem tão organizado. Muita gente não gostava dele porque ele era Caxias. Mas eu trabalhei com ele. Ele me ensinou isso. Fábio, quer acabar com fofoca? Aí ele disse, segundo ele, tinha muita fofoca na polícia. Ele disse que quer acabar com fofoca, chame a pessoa, ninguém me conta mais nada. Porque eu chamo na minha cadeira, olha fulano, fala agora que você estava falando de ciclano. Prove. Aí acabou com a fofoca no setor de trabalho da polícia. Coronel Sobrinho. Então, não deixe fofoca, pode contaminar. Raiz de amargura, pode gerar amargura, pode gerar insatisfação, pode virar uma raiz, acabar com a sua própria vida, com a vida da sua família e dos outros. Então, se alguém chegar levantando, como dizia a finada minha mãe, algum alevo, não é? Chamado de alevo, alguma mentira, você vá e diga, quem disse, parar com essa conversa agora. Vou dar 2 dias para você ou vocês ir lá procurar o irmão Chifronésio e dizer, se você não dizer, eu vou dizer que você está falando isso. Porque isso que você está falando é muito sério. E eu conheço o Chifronésio. Irmão, pode lhe ter certeza que a pessoa que vai falar, ela vai estar mentindo, ela vai tremer. Não é por aí não tenho certeza não. Mentira tem perna curta. Agora, se você dá ouvido, você está sendo conivente e concordando. E leva como verdade. Está errando tanto quanto. E leva como verdade. Você está sendo conivente. Você está concordando. Está sendo mau caráter tanto quanto. Agora veja a vida de quem fofoca. É uma derrota. Não cresce. Sempre está olhando o que os outros têm. Falando do que os outros têm. Das pessoas que estão do lado de quem serve os outros. Que queria estar no lugar. Ou para ser servido, ou para estar ali. Para talvez receber algum benefício que a pessoa que fofoca acha. Vocês estão comigo? Vocês me amam? Eu também amo vocês. Amém? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Então, diga, Pai, eu faço um pacto. Se alguém contar algo grave, uma fofoca de qualquer pessoa, do meu círculo de amizade, de trabalho e de igreja, eu vou dar 2 dias. Se eu não contar ao alvo da fofoca, eu mesmo vou contar.